Você conhece o homem que fez o Senhor Deus abrir exceção de sua própria palavra, a palavra que está escrita no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, que basicamente diz que o homem deve morrer. Ele deve morrer uma só vez e após isso seguir o juízo. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de um homem chamado Enoque. Mas antes disso, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal. É bem fácil. Aperta nesse botão que está aqui embaixo escrito inscreva-se e se você gostar desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos para que assim você me apoie e eu possa produzir muito mais conteúdo como este. Enoque é um dos personagens bíblicos em que a Bíblia não nos traz muitos relatos a respeito dele. É muito breve a sua passagem, estando em Gênesis no capítulo 5, do versículo 18 até o 24, que vem falar sobre o seu nascimento, sobre a sua mãe, sobre quem era o seu filho, e fala que ele foi um homem que andou com Deus, que ele era amigo de Deus e que Deus o arrebatou para si. Mas por que Deus o arrebatou para si? A palavra que está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 e 28, basicamente nos diz que todos os homens devem morrer uma vez e que todos eles, após a sua morte, devem passar pelo juízo. Então, Deus quebra essa regra a respeito de Enoque e de Elias, pois a Bíblia deixa claro que eles foram arrebatados, foram transladados. Então, esses dois homens são uma completa exceção dentro desta lei que o próprio Deus exerceu sobre os homens. A gente precisa analisar os capítulos anteriores e os seguintes à história de Enoque, para que a gente possa entender o porquê ele foi arrebatado. E ao contrário de seu filho, que foi o homem que mais viveu, que mais caminhou sobre essa terra, Matusalém, ele viveu por 969 anos. Há uma grande diferença aí, Enoque viveu apenas 365 anos aqui na Terra. Uma rápida curiosidade sobre a cronologia desse tempo é que Enoque nasceu na 7ª geração de Adão. Ele teve o seu filho chamado Matusalém, e a Bíblia não deixa claro se Matusalém acreditava ou não no Deus seu pai, em Jeová, o Deus de Enoque. Porém, ele teve um filho chamado Lameque. Segundo alguns estudos que eu vi, Lameque andou aproximados 100 anos com o seu avô, e ele também teve um filho chamado Noé, que viria a construir a arca para a salvação da humanidade. Lameque profetizou sobre a vida do seu filho, e a profecia dele se cumpriu após o dilúvio. Isso nos mostra que Lameque também era um homem de Deus, que ele tinha uma forte fé em Jeová. E engraçado que Noé experimentou dessa espiritualidade que seu pai e seu bisavô carregava. Afinal, a Bíblia também fala que ele andou com Deus. Todos conhecem a história e sabem da intimidade que Noé tinha com Deus. Afinal, quem era o louco que ia construir uma arca para a salvação de toda a humanidade em um cenário totalmente improvável? Uma coisa que nunca tinha acontecido e que os homens imaginavam que nunca poderia acontecer. Então Noé confiou em Deus, ele acreditou no que Deus tinha falado para ele. Ele acreditou, ele confiou piamente em Deus e foi salvo, ele e a sua casa. E a profecia de seu pai se cumpriu. Sabe um outro detalhe também importantíssimo? É que a Bíblia fala que Enoque teve filhos, ou seja, ele constituiu uma família. E mesmo assim, tendo uma família, ele continuou andando com Deus. Você sabe a dificuldade que é você ter que lidar com os problemas pessoais da sua família e continuar firme dentro da igreja. Às vezes você falta, sei lá, num culto de terça, de quinta, domingo, mas Enoque continuou firme e constante na sua intimidade e convivência com o Deus vivo, Jeová. Voltando um pouco atrás no vídeo, eu falei para vocês que para entender algumas coisas precisamos analisar capítulos anteriores ou seguintes. Dentro deste pensamento, você avançando um pouco, a Bíblia vem nos contar sobre a história de Noé, que era bisneto de Enoque. É apenas um capítulo de diferença. A história de Enoque está no capítulo 5 e a história de Noé está no capítulo 6. A gente consegue observar que a perversidade naquele tempo havia se multiplicado. O índice de pecado estava tão alto na humanidade, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, voltando lá atrás nos tempos de Enoque, eu acredito piamente que as coisas já não estavam boas.
Acredito que as pessoas já estavam entregues ao pecado e não temiam a Deus como antes. As coisas foram piorando com o tempo. E então as pessoas olhavam para Enoque e viam que ele era um homem bom, um homem íntegro, um homem reto a Deus. Que Deus sentia prazer em estar na presença de Enoque e Enoque também sentia prazer em estar na presença de Deus. Então as pessoas tinham raiva, tinham inveja de Enoque, pois ele sempre estava falando de Deus, estava pregando sobre o seu Deus, estava falando sobre as bondades de Deus. E para aquelas pessoas, estar no pecado era mais fácil, era melhor. Então, dessa forma, acredito eu que Enoque corria até um certo risco de vida. Afinal, nos dias de hoje, quantos matam por inveja, por motivos banais? Acredito que naquele tempo poderia existir sim isso, poderia acontecer. E aí então juntou o útil ao agradável. Enoque agradava a Deus e Deus gostava de estar na presença de Enoque. Ele sentia sinceridade dentro do seu coração. Enoque alcançou uma intimidade tão extrema com o Deus vivo, com Jeová. Então o Senhor Deus decidiu arrebatar Enoque para si, para que ele não viesse a se perder, para que os homens não viessem a matá-lo, para que o inimigo não viesse a tomá-lo de Deus. Então, mais uma vez, fica claro que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, que Deus quer o nosso melhor. Há algumas menções de Enoque em alguns outros livros da Bíblia. Inclusive, há um livro considerado apócrifo, porém ele não entrou na Bíblia, pois não pôde atestar a sua veracidade. A palavra que está escrita em Judas, no livro de Judas, capítulo 14, versículo 15, nos atesta a minha tese de que ele pregava, de que ele falava e que ele profetizava. Afinal, eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, mas essa passagem de Judas nos mostra que ele profetizou sobre aquele povo. E por essa conduta de Enoque de falar a verdade, de pregar o evangelho, de pregar sobre Deus, de pregar um evangelho que confronta o pecado das pessoas, houve a resistência. E assim é nos dias de hoje também. São poucos os profetas que têm falado a verdade, que têm confrontado o pecado. É muito verdade que nos dias de hoje tem pessoas, tem igreja, tem pastores que têm procurado respaldar, pegando versículos isolados da Bíblia e colocando coisas que não existem, pensamentos, teologias que não existem, transformando o Evangelho de Cristo. E para finalizar esse vídeo, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem a fé é impossível agradar a Deus. Que a gente possa se espelhar em Enoque, um homem que foi fiel, íntegro e reto, que agradava a Deus, que andava com Deus. Que a gente possa ter essa mesma vontade, essa perseverança, essa conduta de querer estar sempre perto de Deus. E que as provas, as tribulações dos nossos dias não possam nos afastar de Deus.